Então, amados, boa noite. Nós estamos aí começando, fazendo testes para nós termos uma maneira mais fácil de nós nos comunicarmos. E estamos aí hoje testando o Zoom. Depois a gente vai vendo qual que fica melhor. Espero que vocês estejam recebendo a mensagem, que a internet não esteja cortando. A minha está meio fraca, mas vamos tentar. O João vai cantar uma música e depois nós vamos falar sobre a formação do cânon do Antigo Testamento. João. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus. Não passa. Louvor. Deus fizer, Ele é Deus. Não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, Deus quiser, Ele é Deus. Não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se essa vier, Ele é Deus. Nada eu for, Ele é Deus. Ele é Deus. Tudo é certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém? Mas nós temos que ter em mente que a formação do cânon do Antigo Testamento ele foi de forma gradual. Convém ter em mente que toda a cronologia bíblica do Velho Testamento ela é apenas aproximada, porque não havia assim o registro exato. Já o Novo Testamento há mais precisão em muitos casos das escritas. Então essa cronologia do Velho Testamento ela fornece alguns informes oficiais. Primeiro, Moisés ele começou a escrever o Pentateuco no ano de 1471 antes de Cristo e foi concluir por volta de 1451 também antes de Cristo. Então, as partes do Pentateuco anterior a Moisés, como o relato da criação e todo o livro de Gênesis e pedaço do livro de Êxodo, né? Ele escreveu lançando mão de fontes existentes e, na grande maioria, através de revelação do Espírito Santo de Deus. Né? Ele escreveu, como diz aí em Gênesis, no capítulo 26, versículo 5, que diz o seguinte: porque Abraão obedeceu às minhas palavras e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Né? Dá a entender aí que nesse tempo já havia mandamentos, já havia preceitos, já havia escritos ou estatutos
né, escritos. Então, observe, Moisés, a história do povo de Israel, já tinha alguma coisa registrada. Né? Depois de Moisés veio quem? Nós tivemos a figura de Josué, que foi sucessor dele lá por volta de 1445 a.C., e ele escreveu a obra, né, com o seu nome e colocou perante o Senhor, fazendo a narrativa da entrada do povo na Terra Prometida. Depois nós temos Samuel, lá em 1095, depois, antes de Cristo, né? Além de ser o último juiz, Samuel também era um sacerdote. Escreveu, pondo os seus escritos também perante o Senhor, contando uma transformação que houve ali, aquela transição entre os juízes e os reis. Né? Como que ela aconteceu através do clamor do povo e continua fazendo o registro ali da jornada de Saul e passa para um pouco de Davi também. Isaías, em 770 a.C., ele também escreveu o livro com o seu nome, trazendo muitas profecias a respeito de revelações do Messias, e foi colocado também diante do Senhor. Quando eu falo livro, colocar diante do Senhor, o livro do Senhor, é que foi deixado na sinagoga, para o conhecimento do povo. E lá lá em 726 a.C., nós temos os Salmos. Os Salmos já eram cantados, mas ainda não havia sido registrado. Então, nesse tempo, ele foi registrado como os Salmos de louvor e adoração do Senhor. Jeremias foi chamado para o seu ministério em 626 a.C. Registrou a revelação divina. Né? Tal livro foi queimado ali pelo mau rei Jeoaquim, em 607 a.C. Observe, amados. E Deus deu outra determinação para ele, que ele reescrevesse aquele rolo que tinha sido rasgado e queimado, né? E lesse para o povo novamente. E ele utilizou Baruque, que era o escrevente dele, o amanuense, que anotava tudo o que ele ditava e depois ficou responsável por fazer a leitura perante o povo. Né? No templo, no tempo do rei Josias, que foi em 621 a.C., Ilquias, ele achou o livro da lei. Né? E o rei manda que procurasse um sacerdote, uma profetisa, e foram atrás de Uda, e Uda falou para o rei o que iria acontecer. Né? Então, o povo teve um período de arrependimento, buscando a face de Deus, né? Devido ao encontro desse livro da lei. Depois, em 553 a.C., nós temos Daniel. E Daniel, ele fala de livros. Né? Em Daniel 9, versículo 2, diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias havia de durar as assolações em Jerusalém, era de 70 anos. Então, quer dizer, ele encontrou o rolo, ele leu e ele percebeu, olha, já cumprimos os 70 anos. Né? E ele começa a orar e interceder. Então, ele carregava ali, ele devia ter uma cópia dos rolos sagrados, das Escrituras, e ele, consultando esses rolos, ele percebeu que já estava na hora de interceder para Deus lembrar do povo. Zacarias, em 520 a.C., declara que os profetas que precederam ele, que vieram antes dele, falavam por parte do Espírito Santo, ou seja, reconhecia que eles haviam recebido inspiração para trazer a palavra de Deus. Né? Não há aqui, amados,
no livro de Zacarias, nenhuma referência direta, né? Mas há uma inferência. Nós estudamos sobre referência e inferência. A inferência é uma conexão indireta em determinado assunto. Então, ele faz uma inferência, uma conexão indireta de vários assuntos e dá a entender que os profetas que precederam ele falavam por parte do Espírito Santo, eram dirigidos pelo Espírito Santo. E Zacarias, ele foi o último profeta do Antigo Testamento, né? Então, é um profeta aí literário, né? Aí depois, em 445, nós já temos a figura de Neemias, né? Que achou o livro da genealogia dos judeus que já haviam regressado do exílio, né? E nós cremos que certamente nesse período, no templo, na sinagoga, já havia outros livros com eles também. O livro de Esther estava sendo escrito naqueles tempos, né? Era fato que estava ocorrendo entre a transição de Neemias e Esdras. O livro de Esther estava sendo escrito naqueles dias também, né? Aí depois vem Esdras, contemporâneo de Neemias, foi um hábil escriba da lei de Moisés. E ele foi o responsável por fazer a leitura do livro para os judeus que já estavam estabelecidos na Palestina, ou ali em Jerusalém, quando eles regressaram do cativeiro. Então, Esdras presidiu a grande sinagoga da época, que separou, selecionou e preservou todos os rolos do Antigo Testamento, né? E, indiretamente, ele determinou a maneira do canon do Antigo Testamento. Então, esse grande sinédrio, ele era composto, aliás, por 120 membros, né? Que foi organizado por Neemias, né? Então, observe, o trabalho, nós começamos lá em 1491 com Moisés, e ele vem gradativamente, agora nós estamos em 410, já se passaram 1000 anos, 1000 e poucos anos, né? Em que começou a estruturação e vamos dizer assim, o fim do Antigo Testamento, né? Então, quem organizou foi Neemias. Quem presidia, quem governava na época era Esdras, né? Foi esse entendimento que reorganizou a vida religiosa dos repatriados e mais tarde deu origem ao Sinédrio, né? O Sinédrio, antes existia o templo, não existia o Sinédrio. O Sinédrio foi redividido, vamos dizer assim, ou espalhado como um campo de igrejas em 275 a.C., que as igrejas, os judeus saíram e começaram a abrir trabalhos nas regiões próximas. Então, Esdras, a ele foi atribuído a tríplice divisão do canon do Velho Testamento, ou seja, as leis, os profetas e os escritos, né? As três estruturas do Velho Testamento. Amém? E nós temos um escritor secular, que era Filó, né? Escritor de Alexandria. Ele nasceu em 30 a.C. e morreu em 50 depois de Cristo. Ele possuía o canon do Antigo Testamento e ele cita todo o Antigo Testamento nos seus escritos. Ele faz referência à palavra de Deus. Nós conhecemos essa divisão na aula anterior. Então, ele faz essa referência e ele cita as escrituras em todos os seus escritos. Hoje, ainda tem alguns irmãos que têm a história dos judeus, né, escrito por Joséfo. Joséfo, quem era Joséfo? Joséfo era um historiador judeu. Ele nasceu em 37 depois de Cristo, ou seja, praticamente 4 anos depois que Cristo morreu, e viveu até 100 depois de Cristo. Então,
Mas, observe, depois que os judeus regressaram ali, depois dos dias de Artaxerxes, né, ninguém se aventurava a acrescentar ou tirar ou alterar nenhum símbolo da palavra de Deus. Eles permaneceram fiel. E faz parte de cada judeu, desde que nasce, considerar essas escrituras como sendo a palavra de Deus, o ensinamento de Deus para o seu povo. Então, Joséfo, ele foi um homem culto, foi judeu ortodoxo, da linhagem sacerdotal, ele foi governador da Galiléia, foi comandante militar nas guerras contra Roma, né? Ele presenciou a queda de Jerusalém, foi levado para Roma como prisioneiro, e aí ele resolveu se dedicar aos escritos literários e compôs o seu escrito contando toda a história do Velho Testamento, tudo que havia até chegar na pessoa dele, né? Mas observe, no tempo de Jesus, ou nos dias de Jesus, Jesus chamou os livros do Antigo Testamento de Escrituras. Está lá em Lucas 24, versículo 27 e 45. Mas tem outras referências. Com as 3 divisões já existentes, que nós já falamos dela: lei, profetas e escritos, né? Era também chamada de palavra de Deus. Note que nesse título aplicado pelo próprio Senhor Jesus, a palavra de Deus. Ele cita também lá em Mateus 23, 35, na qual Jesus ele autentica toda a Escritura. E toda a Escritura na época de Jesus era o Velho Testamento. Então ele reconhece o Velho Testamento, né? E os escritores do Novo Testamento, eles referem ao canon do Antigo Testamento como sendo o oráculo divino. Aquilo que foi dado por Deus. Então, amados, cremos que, começando lá por Moisés, a proporção que os livros iam sendo escritos, eles eram depositados ali no tabernáculo, juntos, né, a formar ali o grupo dos livros sagrados. Esdras, como nós já dissemos, após a volta do cativeiro, ele reuniu todos esses livros, todos esses diversos livros, e colocou eles em ordem. E formou uma coleção completa. Um só livro, um só escrito, né? Desses originais, eram feitos o quê? Eram feitas as cópias. Para que eram feitas as cópias? Para ser largamente distribuída para as sinagogas. Onde estava essa sinagoga? Estava ali no Oriente Médio e nas regiões próximas. Que os judeus iam saindo de Jerusalém e iam abrindo trabalhos, eles iam reunidos como uma célula, e se ali tivesse ali 3 famílias, eles montavam uma sinagoga. E ali ia pregando a palavra e ia fazendo aquela sinagoga crescer. Porque as pessoas naquela época também se convertia à palavra de Deus, né? Mas só que tinha que seguir as leis de Abraão ali, como pai Abraão, né? E por isso que às vezes nós vimos aquela dificuldade que foi para a implantação do Novo Testamento, eles aceitar a figura de Jesus Cristo. Então, a data do reconhecimento e fixação do canon do Antigo Testamento. Esdras organizou, mas não foi ele que declarou canon, sagrado aquelas escrituras. Foi no ano de 90 antes de Cristo. 90 antes de Cristo, numa cidade chamada Jarmínia, né, que fica perto de Zafra, na Palestina. Um rabino idealizou um concílio, uma reunião de doutores da lei, que foi presidido ali por Joanan ben Zakkai, que reconheceram e fixaram o canon do Antigo Testamento. Na realidade, o que ele fez? Ele só homologou
o que Esdras e Neemias tinham organizado. Ele só fez ali ratificar aquilo que já estava pronto, que já estava vindo sendo aceito há vários séculos, né? E os judeus já tinham aquele conhecimento. Então, eles autenticaram esse cânon, reconheceram como santo, reconheceram como sagrado. Amém? O interessante dessa cidade, Jalminha, que quando Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo, ela tornou-se a sede do Sinédrio. Ela passou a receber o Supremo Tribunal dos Judeus. Né? Então, essa foi, assim, bem lógico, que foi um resumo bem rápido da homologação do cânon do Antigo Testamento. Só para nós termos essa visão. Amém? Que vocês possam refletir da necessidade de nós estarmos cada vez mais nos, assim, aprimorando na palavra de Deus. Né? Porque uma hora nós teremos que dar razão da nossa fé, uma hora nós teremos que ter esse conhecimento. E nós teremos que defender essa razão de fé. Por isso que nós voltamos para estudar sobre, enrolei a língua, mas tudo bem, bibliologia, né? As escrituras, sabendo onde surgiu, por que surgiu e qual a visão do Senhor nisso tudo. Amém? Então, que vocês estejam buscando conhecer cada vez mais e buscando a face do Senhor. Amados, na quinta-feira nós também estaremos transmitindo a escola bíblica. Espero que até lá nós já tenhamos um sistema melhor, que nós fizemos uma conta no YouTube, mas teria um tempo de carência para eles liberar para nós, mas na quinta-feira nós estaremos gravando a mensagem da escola bíblica e nós estaremos transmitindo para os irmãos. Né? Amanhã nós continuaremos com o terceiro dia de oração. Agradeço por todos aqueles que abraçaram essa causa e continue chamando os irmãos para estar participando. Nós estamos achando que poucas pessoas envolvidas nesse projeto, poucas pessoas orando. Né? É hora de todos nós abraçarmos, amados, o pedido para Deus exterminar essa pandemia, esse pânico que está tentando se alastrar por todos os lados, né? Nós estejamos debaixo da graça de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Boa noite a todos, na graça do Senhor, e até amanhã. Que Deus abençoe.